Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Vamos ler o tema do trimestre, Andando em Amor. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 4, que será ministrada nas igrejas no dia 26 de outubro de 2025. Deixa eu abrir um parênteses e pedir desculpas, porque por causa do atraso, né? Essa aula era para estar junto com as outras no sábado, mas possivelmente na segunda-feira, domingo à noite, segunda-feira de manhã, mais tardar, se Deus quiser, ela já vai estar à disposição dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado. Como eu disse, lição de número 4, lição que será ministrada nas igrejas no dia 26 de outubro de 2025 e traz o tema amor próprio. Amar como a ti mesmo. O versículo bíblico que vai pautar a lição se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo de número 18, que está escrito desta maneira: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Bem, vamos para os objetivos da lição. O primeiro objetivo é expor o que é amor próprio e os perigos de seus extremos. 2, ensinar sobre a necessidade do autocuidado. E o terceiro, explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus. Então nós vamos falar sobre algo importante na nossa vida, que está diretamente ligado, lógico, todas as lições são, mas ao tema da lição, da próxima lição, a lição de número 5. Como que eu posso, e eu vou iniciar com essa pergunta, como eu posso amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Se eu não consigo amar a minha pessoa, se eu não consigo amar a mim mesmo, como que eu posso amar os outros, sendo que o mandamento é ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja que uma coisa está ligada à outra. Porém, o que nós vivemos nos dias de hoje são excessos. É por isso que é o objetivo de número 1, expor também os perigos dos extremos, dos excessos. Né? Quando falamos de amor próprio, nós não estamos falando de narcisistas, de egoístas, de egocentristas, de pessoas que adoram a si mesmos, de pessoas que buscam este tipo, para eles, de perfeição, de objetivo, de alvo, não com a ideia, com o conceito de amar a si mesmo, mas o conceito de se expor, de se exibir, tá? de se autossatisfazer. É aí que estão os problemas. Por isso nós vamos falar sobre o amor próprio, amar como a ti mesmo. E começamos, como sempre, nós começamos separando algumas partes da lição, Não dá para nós lermos ponto por ponto, porque senão nós teríamos uma aula muito extensa, e nós sabemos que o tempo é corrido dos irmãos, daqueles que acompanham, nós sabemos que às vezes se torna enfadonho por causa do repetitivo assunto, né? do repetitivo tema, tá? E nós sabemos que a vida do povo é corrida. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer aí aulas de 1h30, 2 horas, mas não tem como. Falando ponto por ponto, como diz perícope por perícope, não tem como. Tem, porém, nós temos alguns empecilhos que nos impedem de fazer como nós gostaríamos de fazer também, e até alguns amigos, irmãos, nos pedem, nos indicam, tá bem? Mas não é má vontade. Mas nós vamos tentando aí acertar. Então, como fazemos? Vamos separando aquilo que a escola pensa ser mais interessante e abrangendo todo o tema do tópico em questão. Então, nós estamos no tópico, agora vamos entrar no tópico de número 1, que diz amar a si mesmo. Ponto de número 1, o amor próprio.
Então, o que significa o amor próprio? Nós extraímos ali, né, totalmente da lição este parágrafo para nós podermos entender o que é amor próprio. Daqui a pouco nós vamos entender o que não é amor próprio e o amor próprio que agrada a Deus. Então, primeiro, o amor próprio é um sentimento de dignidade, quer dizer, a pessoa ela se sente digna, tá bem? Digna, não no sentido, muitas vezes, que as pessoas pensam que seja orgulho, que seja... Não, porém, a pessoa não pode se menosprezar, se autodepreciar, a pessoa não pode se lançar no mar da mesmice, se colocar em situações em que, sabe, não é humildade, não passa de hipocrisia, tá bem? E nós sabemos que em determinadas doenças psíquicas, uma das primeiras coisas que a pessoa que está enferma faz é depreciar-se a si mesmo. Quer dizer, se colocar numa condição de indignidade, tá? De não ser digno, de não estar em condições, de não estar em posições, e a pessoa se isola, E nós vamos vendo mais adiante. Isso aqui é só um aperitivo. É um sentimento de dignidade, estima ou respeito, quer dizer, é se estimar, não é se superestimar, tá? Não é supervalorizar, mas se estimar, tá? Se considerar. Tá? A pessoa se estima, ela estima que ela ela tem valor, ela estima que ela tem importância, ela estima que ela faz a diferença, se não na vida de todos, mas de uma boa parte daqueles que estão ao seu redor, ela tem essa estima. E quando nós não nos diminuímos e nem nos maximizamos demais a nossa importância, o que acontece? Nós notamos que vidas são transformadas, impactadas pela sua e pela minha presença. Então, veja, é sentimento de dignidade, estima e respeito próprio. Tá? Respeito próprio. Então, por que eu falei respeito? Que cada qual tem por si mesmo. Então, respeito próprio. Se você tem por si mesmo, é algo que você tem como próprio da sua pessoa. Então, veja, respeito, estima e respeito. Quando a pessoa se respeita automaticamente, o que acontece? A sua autoestima, mesmo que ela não esteja nos padrões ditados pelo mundo, ditados pela moda, ditados pela religiosidade, eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de religiosidade, que é totalmente diferente. A pessoa, ela começa, tá, dentro deste respeito próprio, ela começa a se considerar, como eu já disse, ela começa assim, ela se considera importante. Então, veja, a autoestima, ela favorece a pessoa, mesmo que, veja, o amor próprio, melhor dizendo, favorece a pessoa ao próximo tópico que nós vamos ler, que é a autoestima. Então, o amor próprio faz com que eu acabe me cuidando, ou cuidando de mim mesmo, em todos os sentidos. Porque a pergunta que eu iniciei a aula foi assim: como eu posso amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Se eu não me considero? Se eu não me estimo? Se eu não me respeito? Tá? Se eu não me valorizo? Como é que é? Veja, quando nós falamos a questão, sempre vai haver aqueles que, mas a gente não pode se... Não, você não pode se ensoberbecer. Mas a partir do momento em que eu me respeito, quer dizer, eu vou, dentro do respeito, eu vou obedecer e agir dentro de certos limites que existem na minha vida. Limites estes que muitas vezes pode não ser o padrão, como eu já disse, da sociedade.
pode não ser o padrão de moda, pode não ser o padrão de religiosidade, pode não ser padrões ditados pelo mundo, mas dentro dos meus padrões e dentro dos padrões que a Bíblia me ensina, eu vou aprender o quê? A me sentir digno, a me estimar e me respeitar. Eu vou respeitar a minha pessoa, eu vou respeitar os meus limites, eu vou respeitar as minhas condições, eu vou respeitar tudo isto. E dentro do amor próprio, eu vou conseguir servir melhor a Deus. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo. Porque eu estou bem. Então, veja, o que é o amor próprio? É um sentimento de dignidade. Sabe? Nós vemos muitas propagandas falando sobre a dignidade da população, a dignidade da classe trabalhadora, a dignidade da classe, educacional, a dignidade da classe média. Mas o que nós menos vemos são incentivos para que estes profissionais, de qual área seja, ou de qual área for, eles mesmos se sintam dignos. Tá? E nós poderíamos entrar em N assuntos que trazem dignidade a um profissional. Tá? Nós estamos falando ou a uma pessoa, aquele que serve a Deus. Tá? O que nós menos vemos são motivos para que a pessoa se sinta digna. Pelo contrário, imagina um pai, como que ele vai se sentir digno se ao voltar para casa o soldo que ele recebe não dá sequer para manter o básico de sua família? Óbvio que ele vai o quê? Se pouco estimar, ele vai se pouco respeitar, porque aos seus filhos chegarem, sua esposa ou a mamãe que sustenta a casa, os filhos chegam e não tem condições, mesmo querendo, não tem condições. Veja, então, este sentimento, ele deve ser sustentado também com situações que tragam para este ser humano a ideia de que ele é digno. Mas o que nós vemos, infelizmente, nos dias, sempre, a história toda, quando não é de uma forma, é de outra, são situações, são motivos para que a pessoa se sinta digna ou dê dignidade ao ser humano. Isso eu não estou falando somente do nosso país, estou falando do mundo inteiro, do mundo inteiro. Então, situações que não nos permitem, pelo menos àqueles que têm uma cosmovisão mundana, não lhes permitem que eles tenham este sentimento. Obviamente, não tendo este sentimento, qual será o retorno que ele dará à sociedade? Ele vai amar o próximo como a ele mesmo? Né, que é o tema da próxima lição, tá? Como estará o amor próprio desta pessoa? Tá bem? Ao não poder suprir a sua casa, isso seja com salários, outros com sentimentos, outros com outros tipos de coisa. Não é só o salário. Às vezes o dinheiro pode ser pouco, mas a minha dignidade ela está mantida, porque eu tenho condições. Veja, de alguma coisa, eu me estimo, não me superestimo, eu estimo a minha pessoa, tá? Eu me respeito. Por quê? Porque mesmo me esforçando muito, a situação ou o ambiente me dá condições de prestar aquilo que me transforma numa pessoa respeitosa, não somente para os de fora, não somente para a minha família, mas principalmente para mim. Eu preciso ter este sentimento. E depois nós vamos falar agora da autoestima. Quer dizer, quando eu tenho todos esses sentimentos de dignidade, de estima e de respeito, o que acontece com a minha autoestima? Ela vai estar lá em cima. Por isso chama autoestima. O contrário da autoestima é baixa autoestima. Tá bem? O alto não sai. Porque nós estamos falando do quê? O que é autoestima? Qualidade. Estamos falando de uma qualidade do ser humano. Tanto ela pode estar para baixo, negativa, como ela pode estar para cima, positivo. É uma qualidade do ser humano a autoestima. E eu já disse que o oposto, quando ela está em baixa autoestima,
é o negativismo, é o que traz as ansiedades, é o que trazem as tristezas, e às vezes tristezas tais que levam a pessoa a pensamentos, a sentimentos que vão destruindo o seu espírito, sabe? Vão derrubando o seu espírito, vai derrubando a sua força interna do quê? De manter-se tanto a si como aos outros. Então vamos lá. Qualidade de quem se valoriza. Vamos voltar aqui em cima. Né? Se contenta com o seu modo de ser. Tá? Essa é bom deixar aqui. E demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Tá? Então vamos lá. Qualidade de quem se valoriza. Falamos lá em cima. Então vamos parar nesta frase. Se contenta com o seu modo de ser. É aquela pessoa que ela... vamos estender um pouco mais o assunto do primeiro momento. Vamos estender um pouco mais o assunto. É aquela pessoa que está bem consigo mesmo. Ela se contenta com o seu modo de ser. Talvez o modo de estar, tá? Talvez ela vai procurar correr atrás para mudar. Mas o ser é quem você é. Sabe? Não interessa a estatura, não interessa, veja, logo que nós vamos ver outro cuidado também, eu estou falando, não interessa se a minha pessoa, ao me apresentar, se ela satisfaz ou não o desejo dos outros, se ela satisfaz ou não os padrões, como eu estou dizendo, mas pelo contrário, a pessoa está contente com o seu modo de ser. E é uma das coisas que nós vemos que mais perturba o ser humano é quem ele é. Quantos estão insatisfeitos com o que ele é? E às vezes nós achamos que você não está, ou nós não nos sentimos bem conosco mesmo, a prioridade para estar bem é financeira. E não. Tem pessoas que são abastadas, mas não estão felizes com a sua aparência, não estão felizes com quem ele é. Com quem ele é. E a pessoa fala assim, mas a questão da inveja é só do pobre. Não, tem muito rico que ele inveja. Muita pessoa abastada, bem de vida, bem situada, ela se sente incomodada. Às vezes, com quem está morando num casebre, numa casa simples, tem uma alimentação simples, mas na casa daquele abastado não tem o que tem, talvez na mansão do abastado, não tem, não é do abestado, não, do abastado, não tem o que tem no casebre do menos abastado. Ora, casebre nós já entendemos que é o diminutivo de casa, né? Casebre, ou diga, na casinha, porque casinha aqui no interior é outra coisa. Tá? Então não dá para usar em todo o país esta linguagem. Casinha aqui é banheiro. É aquele banheiro do lado de fora, privada, chamava antigamente. E o que acontece com isso? Ele passa a desejar a vida daquele outro. Ele passa a querer. E quando a situação se torna quase que irremediável, ele vai levar esta situação ao extremo. Por quê? Porque mesmo não tendo nada, aquela pessoa, vamos lá, ele consegue ser mais feliz do que eu. Ele consegue ser mais contente do que eu. Ele consegue conviver em família muito melhor do que eu consigo com a minha. Ele se dá tão bem, os cônjuges lá no casebre se dão tão bem que incomodam. E isto vice-versa, tá? Eu não estou dizendo que este sentimento ele só venham de pessoas abastadas. Por favor, nos entenda. O que eu estou dizendo é que a autoestima, ou vamos para o contrário dela, adiantando a coisa, a baixa autoestima, ela não atinge só pessoas menos, vamos dizer assim, com menos sorte do que as outras. Não, tanto uma quanto outras. Ora, eu me lembro da história, eu trabalhava numa determinada montadora em São Bernardo, tinha uma outra que fazia um produto muito conhecido, eu não vou citar, e o homem simplesmente nunca cumprimentou ninguém, era um dos diretores desta outra empresa, tá? Conta-se a história. E ele
Chegou um dia de manhã, cumprimentou, como a gente dizia, cumprimentou a peãozada, chegou no refeitório e todo mundo estranhando e tal, mas nunca cumprimentou, nunca nem sequer passou aqui. E chegou na cantina e disse o que eles comerem. Eram centenas, duzentenas de funcionários. E disse o que eles comerem você pode pôr na minha conta. Então, essa cantina, onde eu trabalhava, a cantina nós pagávamos, dependendo de onde você fosse, o alimento saía até de graça, vamos dizer assim. Não de graça, porque você trabalhava o mês inteiro. E aquele homem simplesmente depois ouve-se um estampido, um estrondo, e ele é encontrado, né, infelizmente, sem vida, num dos banheiros da empresa. Quer dizer, uma pessoa que teria todos os motivos, financeiramente falando, para viver uma vida tranquila, para estar contente com o seu modo de ser. Veja, mas ser é uma coisa, estar é outra. Por quê? Porque eu estar numa situação, eu posso mudá-la, mas quem eu sou é difícil. É difícil mudar quem eu sou. Tá? Mas a autoestima, o que ela faz? Ela é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser, não seu modo de estar, mas que é um modo de ser. Tá? E nesse modo de ser, eu posso usar principalmente o ser como eu sou. O ser como eu sou. Existem partes da minha vida, existem partes de mim que eu gostaria de melhorar? Sim. Tá? Mas eu estou descontente com elas? Não. Veja, jogando aqui no interior, fala Bétia, lá na capital do ABC, de onde eu venho, paulista, fala jogar taco. Então, meu narizinho é torto. Não sei se já notaram isso. Isso aqui foi jogando taco. E quer dizer que foi uma tacada. E isto me impede de respirar. À noite, principalmente nos tempos frios. Já fui convidado por médicos para tirar esse desvio de septo que foi ocasionado por uma tacada. Nós éramos crianças, estávamos brincando. Daí quantas vezes eu pensei, mas veja, eu estou contente. Tá? Pingo um determinado desentupidor nasal, praticamente todas as noites, e durmo tranquilamente, graças a Deus. Então eu estou contente com o meu modo de ser. Tá? Eu estou contente como eu sou, eu estou contente com o que eu tenho, eu estou contente com a minha família, eu estou contente com a minha casa, eu estou contente com o automóvel que eu tenho. As pessoas dizem para mim, mas irmão Maurício, por que você não troca? Eu disse, porque eu não quero, não precisa. Eu posso gastar este dinheiro com outra coisa, com outras coisas. Então, são coisas que não me incomodam. Por quê? Porque eu estou contente. Mas o senhor chega em determinados lugares, mas o irmão Maurício poderia estar num carro tal. Poderia. Usando roupas tais. Poderia. Mas por quê? Porque eu quero, independente se eu estou bem ou não, ou porque você quer. Então nós precisamos nos fazer esta pergunta. Se eu não estou contente com o meu modo de, não estou contente com o meu modo de ser, por mim mesmo, ou porque os outros estão falando. Veja, porque esta qualidade, que é a autoestima, ela demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Quer dizer, isto me traz fortaleza, me deixa forte, me deixa confiante, me deixa numa situação privilegiada. Por quê? Porque o confiante, veja, ele tem argumentos, ele tem fatos, ele tem, em qualquer área da vida, ele tem para trocar, como a gente dizia antigamente. Ele tem para trocar. Por quê? Veja, a autoestima, o que faz? Que faz com que eu me valorize e me deixe contente com o meu modo de ser. O que acontece lá na frente, ou nos meus atos, nos meus julgamentos, este sentimento me traz confiança. Por quê? Porque eu estou, como eu disse ontem à noite,
na igreja, me traz boa consciência. Me traz boa consciência. E o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não hipócrita. Então, prestem bem atenção. Eu estou contente com o meu modo de ser. Por quê? Porque o meu amor próprio, veja, o meu sentimento de dignidade, tá? A minha estima e o respeito que eu tenho por mim mesmo, pelas minhas conquistas, pelo meu caminho, pelo que eu percorri, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para minha prole, meus descendentes, isto traz em mim o quê? Uma autoestima. Por quê? Eu me valorizo, me contento com o meu modo de ser. Para muitos podem ser simples, poderia ser diferente, poderia ser mais abafado, poderia isto, aquilo, mas eu estou contente, eu estou feliz. Deus me abençoou. E eu consegui chegar aqui quase aos 60 anos, e é tudo aquilo que eu tinha. Veja, o próprio rei Davi ele diz assim: eu não almejo para mim coisas grandes demais. Lógico que nós temos objetivos, nós temos alvos. Mas veja, que estes objetivos, que estes alvos não extrapolem a realidade e nós tenhamos que perder a dignidade para tentar alcançá-los. Que nós também venhamos aqui a não nos contentarmos de tal maneira que nós vamos precisar, algumas vezes, como eu já disse, o sentimento do outro ter e eu não ter, fazer com que eu me torne uma pessoa amarga, para que eu me torne uma pessoa que vai me levar ao segundo tópico, que é o perigo dos extremos. Tá bem? Está aqui. Então, qual que é o primeiro perigo? Qual é o extremo que primeiramente se apresenta como perigo? O excesso de autoestima. Quer dizer, autoestima em excesso. Então vamos lá. Por que é perigoso? Quando eu não estou contente comigo mesmo. Quando eu não estou contente com aquilo. Lembra, nós tivemos aulas falando sobre o contentamento. Sobre o contentamento. O que acontece o que acontece conosco, o que acontece com a gente quando nós não estamos contentes com o nosso modo de ser, com quem nós somos, com o que nós temos? O que acontece? Veja, pessoas com excesso de autoestima são... Aqui nós vamos falar de um extremo. Quer dizer, agora aqui é o excesso de autoestima. O que acontece? São autossuficientes. Hiperseguras. Veja, enquanto nós vamos falar na baixa autoestima, veja, aqui há excessos, quer dizer, ultrapassa limites. É aqui que está o perigo. Tá? Uma coisa é você ter amor próprio e ter autoestima. Outra coisa é você romper limites, tanto para mais quanto para menos. Os dois são perigosos. Por quê? Quando rompe o limite para mais, veja o que acontece. São pessoas autossuficientes. O que é isto? Eu sou o suficiente em mim mesmo. Tá? Tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que está em mim. Vamos entender. Hiperseguros de si, e parece, aqui eu vou fechar. Então vamos lá, autossuficientes e hiperseguras. É aquela pessoa que tem este excesso de confiança. E quando esta pessoa é assim, suas atitudes, suas palavras, suas colocações, seus posicionamentos são arrogantes, são egoístas, sabe? É aquela pessoa que quer mostrar que não precisa de ninguém. Veja, dependemos de Deus, dependemos de Deus, mas precisar, irmãos, nós precisamos de todo mundo. Seja em casa, seja na igreja, seja na escola, seja no local de trabalho, seja na sociedade, onde for, eu sempre vou precisar de alguém.
Eu preciso das pessoas. É daí que vem esta qualidade que faz com que os de fora, o que eles pensem de mim, o que eles olham para mim. São aquelas pessoas que a hora que você estender a mão, sempre vai ter alguém para segurar na tua mão. Já este excesso de autoestima, o que ele faz? Ele afasta as pessoas. Por quê? Nós vamos apresentar demonstrações arrogantes e egoístas. São pessoas desagradáveis. Sabe aquela pessoa, tudo ela sabe, tudo ela pode, ela não precisa de ninguém, ela não precisa, e faz isso em qualquer lugar. Se é o marido, faz isto com a esposa e os filhos, se a esposa faz isto com o marido e os filhos, se são os filhos, fazem com os pais. E isto, ao invés de afastar os pais, não, vai entristecer, porque os pais não vão se afastar dos seus filhos, obviamente. Veja, são hiperseguras de si mesmo, de si. E parecem não necessitar de ninguém. Ponto. A não ser, eles vão hipocritamente procurar as pessoas ou os outros, quando? A não ser para inflar o próprio ego. Geralmente, esta pessoa, ela vai procurar alguém que ela fez alguma coisa por esta pessoa, para que a pessoa venha e fale lá nos altos-falantes, sei lá, em algum lugar, aquilo que ele fez por ela. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não é fulano, não fiz por você? Não é Beltrana? Aquilo lá na tua casa, não fui eu que dei? Não é? Essas pessoas, elas têm a necessidade do quê? De se sentir, ou de sentir os seus egos inflados. Por quê? Por causa destes excessos de autossuficiência e também de hipersegurança. Então, eles não contam com ninguém, a não ser para fazerem propagandas dele mesmo. A não ser para serem propagadores das suas aparentes benfeitorias, seja de que tipo for. Então, esse tipo de pessoa, ela se torna totalmente desagradável. Quando a pessoa se sente, suficiente demais, segura demais, as suas colocações, a sua apresentação, o seu estar no meio dos outros, torna ele uma pessoa desagradável. Ele, quando eu estou dizendo ele, estou generalizando. Ele, ela, eles, elas, se tornam pessoas desagradáveis. E quem quer ficar perto de pessoas desagradáveis? De pessoas que se acham o must, né? A nata, da pessoa que se acha, o refrigerante mais gelado, único lá no deserto. Ninguém gosta. Ninguém gosta de pessoa assim, de sabichão. Ninguém gosta da pessoa. E o que acontece? Há um afastamento. Se é dentro de casa, há um entristecimento dos demais. Isso afasta a esposa, isso afasta o marido, afasta os filhos, entristece os pais. Na igreja não é diferente. A pessoa, principalmente, isso desde a porta até o púlpito, não vamos colocar somente no meio dos obreiros essa conta. Não, mas existem muitas pessoas, muitos crentes no meio da igreja, que eles sabem até mais do que Jesus. Eles não precisam, deve chegar no momento que ele vai dizer que não precisa nem de Jesus. A sua autoestima está em um excesso tão grande, o seu orgulho, a sua jactância, o seu egoísmo, vai estar tão alto que ele vai chegar no momento e achar que não precisa de Jesus Cristo. Ou ele vai pensar que ele é o próprio Jesus Cristo. Veja, isso nós estamos falando, obviamente, figuradamente. E figuradamente. Mas dizer que não existe isso dentro da igreja é mentira. Tem, muito crente assim. E isso eu estou falando, da porta ao púlpito. Eu conheci obreiros e conheci pessoas que não se davam o trabalho sequer de cumprimentar um irmão tocando, pegando na mão do irmão, cumprimentando o irmão com um gesto, de tocar as mãos
deram-nos as mãos, né? Disse Paulo sobre as colunas da igreja. Até outro dia perguntaram por que colunas da igreja? Eram os mais antigos, eram aqueles que andaram com Cristo, viram os milagres, aprenderam, estão ensinando aquilo que direta. Por isso eles são as colunas da igreja. Eles estão desde o princípio andando com Cristo. Fora outras situações que nós colocamos na resposta. Então veja, esse tipo de pessoa, ela é desagradável. Porém, o contrário também é. Que é o quê? A baixa autoestima. Tá? Que está no ponto de número 2.2 do tópico de número 1, amar a si mesmo. Então, o que é a baixa autoestima? Tem como raiz a insegurança, seja em relação à sua imagem, tá? Nós começamos falando sobre isso, seja em relação à sociabilidade. Veja que não são os outros que o desprezam, que o denigram. Disseram que não pode usar essa palavra. Tá? Que o rebaixam. Vamos inverter, vamos trocar. Mas é ele mesmo. Ou a crenças, isto aqui é bastante perigoso, limitantes de incapacidade e de inadequação. Então veja. Como que nós podemos resumir? É totalmente o oposto da primeira parte. E que também é desagradável estar perto de uma pessoa assim. Ela consegue colocar para baixo todo mundo, todo um grupo. Por quê? É uma pessoa insegura. Tá? Ou ela está insegura com a sua imagem, como eu disse lá no princípio, quem é assim gostaria de ser assado, quem tem gostaria de não ter, quem não tem gostaria de ter, e nunca estamos contentes ou contentes, né, com o nosso modo de ser. Veja, autoimagem, sociabilidade, e também a pessoa se acha incapaz. Veja, aqui você tem dignidade, estima ou respeito que cada um tem por si mesmo, mas aqui você não se respeita, você se acha incapaz, inadequado, quer dizer, você não se adequa, você não se ajusta em lugar nenhum. Por quê? Por causa desta insegurança, da baixa autoestima. Veja, quantos não estão insatisfeitos com sua imagem? Apesar de outros olharem e dizer, não, mas você... Alguns têm necessidade de que outros fiquem alisando o seu ego, tentando, né, se colocando aquela situação, aquela pessoa chorosa, aquela pessoa que precisa toda hora de alguém estar ali bajulando. Não, você não é isto, você não é aquilo. Mas ela tem necessidade, ela criou esta necessidade. Por quê? Por causa da baixa autoestima. Veja, sociabilidade, a pessoa não consegue interagir. Por quê? Eu estava assistindo uma série até interessante, muito boa, já assisti umas 3 ou 4 vezes. Não sei se posso fazer a propaganda, mas ela chama Vocês Vão Ter Que Me Engolir. E você vê aquela pessoa que passou por um momento difícil. E você vai ver que ele criou um sistema próprio para afastar as pessoas. Porque ele perdeu alguém muito amado. Isso trouxe uma baixa autoestima muito grande para este personagem. E ele simplesmente afasta. As pessoas querem ser agradáveis. As pessoas querem ser solidárias à sua perda. As pessoas querem ser amáveis. Mas aquela baixa estima, aquele desejo de que tudo acabe, ou de pôr um fim, o próprio fim em tudo, vai tornando aquela pessoa desagradável. Você vai acompanhando a história, tirando o núcleo da história, que é muito comovente, mas você vai criando, você também assistindo, vai criando, sabe, aquela, não é uma decepção, mas, puxa vida, momentos difíceis, situações complicadas, tá? Coisas que nós não gostamos, ela vai acontecer
normalmente, naturalmente, nós chamamos isto do quê? De acidentes de percurso, nós chamamos isto de inconvenientes, coisas que nós não gostaríamos, mas que acontecem. Porém, isso não pode gerar, como no personagem gera, mas no decorrer da história, ele vai aprendendo, ele vai saindo deste poço, deste abismo. Tá? Porque a baixa autoestima, ela cria um abismo e a pessoa se lança lá dentro. E as pessoas até querem tirá-lo deste poço, Nós não estamos aqui menosprezando, diminuindo, brincando com problemas de saúde sérios. Mas a baixa autoestima, ela pode criar este poço, por quê? Por causa de crenças, coisas que nós acreditamos e nos limitam. Tá? Nos limitam, criam esta ideia de que somos incapazes. Lógico que incapaz é o contrário da pessoa capaz. Capaz é com Z? Não sei, fica assim. De incapacidade, de impotência. Tá? E nós simplesmente não nos encaixamos. Nesta série, as pessoas vêm para a pessoa, ele simplesmente fecha a porta. Ele não deixa. E quando essas pessoas conseguem romper algumas barreiras na nossa vida, nós criamos um ambiente tão para baixo, tão down, tão fundo, um abismo tão profundo, que as pessoas se sentem... O que acontece quando você desce a lugares onde a pressão é muito baixa ou a pressão é muito alta? Você não consegue respirar. Então as pessoas simplesmente... Ele cria um sistema que sufoca os outros. A baixa autoestima cria um lugar, um ambiente, e esta pessoa ela só passa a reclamar, a murmurar, a se vitimizar, a se colocar em situações em que os que querem ajudar não conseguem chegar perto, por causa do pouco oxigênio, vamos dizer assim, espiritual, humano, que essa pessoa gera. Então, veja, a raiz dela, quer dizer, ela é produzida pela insegurança. A pessoa que tem baixa autoestima, ela é insegura, em todos os sentidos, mas aqui nós temos dois, veja, nós temos 3 ou 4, vai. Autoestima, autoimagem, quer dizer, como ela se vê, sociabilidade, como ela se comporta, como ela está, ou coloca na mente, no pensamento, crenças limitantes, crenças que limitam, que apertam o espaço, limitantes de incapacidade. A pessoa começa a pensar que é incapaz e que ela se torna até inadequada. Isto também é ruim. Veja, os dois extremos afastam as pessoas, porque o arrogante ninguém aguenta ficar perto. E quem, meu amigo, também tem esta situação de baixa autoestima, ela também afasta as pessoas, porque cria um ambiente de tristeza, de solidão, de pessimismo, que nós falamos em outras aulas, uma série de coisas que vai fazer com que as pessoas se afastem. Tá bem? Esta aqui tem solução? Tem. Mas esta aqui, dependendo da situação, que nós precisamos tomar cuidado, não banalizar, não ridicularizar. Esta aqui tem situações, cria uma situação que somente Deus, Cristo, e as nossas orações e o nosso amor, que nós vamos ver na próxima aula, o amor ao próximo é que pode ajudar esta pessoa a recuperar, tá? Já deve ter pensado, né? Abismo, poço, a pessoa se coloca, ela está numa situação psíquica tão profunda, que ela não... Ontem à noite mesmo, na cidade onde eu estava, eu conversei com uma pessoa, e esta pessoa falou de um familiar muito próximo, que ficou 1 ano e 8 meses por causa de situações dentro deste poço.
e ela disse, eu ia todos os dias dar almoço para ela. Todos os dias. Veja, eu comecei a aula perguntando, eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Então, as duas situações afastam. Esta aqui, ela é mais questão de ser, de caráter. Esta aqui existe situação que necessita da intervenção, tá? Até mesmo de médicos. A intervenção poderosa de Deus e a intervenção poderosa do amor ao próximo. Mas eu só posso amar o próximo se eu tiver autoestima, se eu amar a mim mesmo. Se eu amar a mim mesmo. Então aqui eu preciso tomar cuidado. Tá? A baixa autoestima ela pode gerar a doença do século e nós precisamos tomar cuidado. Mas aqui é mais questão de caráter mesmo. Tá? Isto aqui a pessoa precisa se tocar, a pessoa precisa aprender, a pessoa precisa ser chamada a atenção. Tá bem? Então aqui eu não vou colocar nenhum senão, nenhum porém, mas aqui sim, eu preciso tomar cuidado, porque a baixa autoestima ela pode estar o quê? Representando uma outra coisa muito mais grave. E nós que temos, nós professores, superintendentes, pastores presidentes, líderes de grupo, nós precisamos ter esta sensibilidade para perceber se o caso não é um pouco mais grave. Não é uma mera situação em que a pessoa se coloca, mas é uma situação em que ela não consegue sair sozinha. E aí nós precisamos tomar cuidado. Mas falamos sobre o perigo dos dois extremos, tá? Da arrogância, da autoestima extrema, egoísta, e aqui eu coloquei um porém, tá? A baixa autoestima, a pessoa pode não estar feliz com a imagem dela quando ela se olha no espelho, sei lá, aí começa a pensar que os outros estão pensando alguma coisa dela e nunca é nada disto. Ela está pensando. Agora, de novo, generalizando. Ela, pessoa, se afasta de viver em sociedade, de estar. E quando está, as crenças, aquilo que está na sua mente, que são limitantes, do quê? De incapacidade e de inadequação. A pessoa criou uma autoimagem lá embaixo de si mesma. Tá? Mas, relembrando, vamos tomar cuidado. Tá? Vamos pedir para Deus, em determinados momentos, o dom de discernir. Tá? Aqui não vai ser o dom de discernir, pode ser espírito, mas o dom de discernir situações. Porque esta situação ela pode apresentar uma característica muito grave. E nós precisamos tomar cuidado. Para não ficar chamando a pessoa de mimizento, de chorona, disto, daquilo, e ela está passando por um problema muito mais sério do que a nossa vã filosofia imagina. Vamos para o ponto de número 3. Né? Falamos do ponto de número 2. A importância do autocuidado. Tá? Então, nós temos autoestima, nós temos amor próprio, nós não somos egoístas e arrogantes e também não estamos descontentes com o nosso modo de ser, ou com a nossa autoimagem, ou com crenças limitantes de incapacidade, de insegurança, de inadequação, que é a baixa autoestima. Mas vamos nos cuidar. Então, a importância do autocuidado. Aqui nós temos que fazer outra observação. Lembra lá no início? Por que é que eu estou querendo cuidar? De corpo, alma e espírito. Então, nós temos aqui o homem completo. Como nós estamos falando, a moda é cuidar do corpo. E nós tivemos aula falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Eu preciso me preocupar. Por que eu estou dando atenção
ao meu corpo. 2, para quem é esta preocupação? É para mim mesmo? É para os outros de fora? Ou é para Deus? Poderíamos formular mais perguntas a respeito disso. Porque o excesso hoje é cuidar do corpo. Tá? Cuidar do corpo. E eu me lembro que Paulo diz assim, veja, que o exercício físico é de pouco proveito. Ele não diz que não é de nenhum. E eu tenho que me exercitar. Estou emagrecendo, estou perdendo peso, porque eu tenho problemas de saúde. Eu já tive 120 quilos. Então eu preciso. Qualquer dia eu ponho a foto aí para vocês verem. Mas cheguei a 70, 75, por causa de problemas de saúde. Então tudo tem que ter um porquê na nossa vida. Um ponto de interrogação. Por quê? Veja, primeiro, 3.1. O cuidado físico. Agora, por que eu estou cuidando do meu corpo? Cuidemos do nosso corpo. E nos mantenhamos saudáveis. Óbvio, ninguém quer ficar... Eu nunca quis ficar doente, mas tenho alguns problemas de saúde. Nunca quis. Mas na minha mocidade, na idade de vocês, eu cuidei de mim? Eu cuidei da minha saúde? Não. Não. Eu queria estar engajado, eu queria estar no meio da turma, eu queria fazer parte da turma, eu queria talvez até ser líder da turma. E o que aconteceu? Os extremos, os excessos da vida mundana, eu fui aproveitando. Só que nós sabemos que tudo a conta uma hora chega. Mais dia, menos dia, a conta vai chegar. E chegou. Depois dos 40, começaram. Né? Antes dos 40, hipertensão. Depois dos 40, diabetes. O que mais? Como é que chama aquela da gordura? Esqueci. É tanta coisa que eu esqueço. Né? Eu fiz exames que deveriam dar 200, 250, deu 1.000. Cardiologista mandando mensagem, não, você precisa vir fazer um exame, isto, aquilo outro. E aquilo foi acendendo um sinal de alerta na minha vida. Eu ainda estou tentando lembrar que é a gordura da carne e a gordura, o colesterol e o triglicérides. O meu exame de triglicérides chegou a 1.000 e o cardiologista, lógico que eu estava consultando por causa da empresa, e isto foi 40, 50, eles foram avolumando, diabetes, né? Colesterol alto, triglicérides alto e a hipertensão. Veja, porém, isto foi um erro da minha imaturidade, da minha infantilidade. Eu não tinha idade, então, para mim, o que vinha é lucro. Porém, nós precisamos tomar cuidado, óbvio, do corpo. Ninguém está falando para não tomar. Por isso que Paulo diz que é de pouco proveito, mas tem proveito. E eu preciso me cuidar. Mas, para quê? Ou por que eu preciso cuidar? Veja, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Não é para ficar tirando fotinha na frente do espelho da academia e ficar postando nas redes sociais. Obreiros, despidos, mulheres que servem a Deus com roupas extravagantes, casado. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo é só para Deus e para sua esposa ou marido. Mulheres, o que você está fazendo ou é para o seu esposo ou para Deus. Ninguém mais precisa saber. Ninguém mais precisa ver. Mas não, qual é? É a propaganda. Veja, está aqui, dentro do excesso. A pessoa se sente tão confortável, tão bem com as suas curvas, com isto, com seus músculos,
sabe, que o excesso vem aqui. Então ele se acha alto em tudo, suficiente, seguro, e ele começa, agora ele já não tem mais vergonha do corpo magrelo, ou do corpo com excesso de peso. Agora ele está bem, né? Como é que dizem? Está shapeado, eu acho que é isso que diz. E sai por aí fazendo. Mas veja, precisamos cuidar do nosso corpo e saúde, sim, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu vou dar uma esticadinha e colocar aqui, ó, para o meu cônjuge. Se é a esposa, para o marido. Se é o marido, para a esposa. Então não precisa ficar colocando, tirando foto, se apresentando na frente. Conheci muitos que fizeram isso. Não digo que eu nunca fiz, que eu nunca treinei. Treinei, fiquei até bem. Fiquei até bem. Aí disse, não é para mim. Não estou dizendo que não é para os outros. Mas não era para mim, não foi para mim. Então eu prefiro do jeito que eu estou. Estou contente. Cuidando do corpo. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Quantas pessoas eu vi em leitos, alguns até em leitos de morte, dizendo, se Deus me devolver a minha saúde, eu vou fazer isto. Agora, companheiro, agora, irmão, agora, irmã, agora, aluno, agora, professor, agora, superintendente, agora, pastor, agora já foi. Agora já foi. Quantas pessoas eu vi? Eu ouvi também. Ah, se eu tivesse a minha saúde de volta, se eu fosse saudável, eu ia fazer a vontade de Deus. Ia. Mas no tempo em que era para fazer, o que é que você estava fazendo? Estava fazendo a sua própria vontade. Tá? O seu ego era quem mandava. Está aqui, ó. O seu eu, quem mandava era eu, não era Deus. Tá? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque, veja, lógico, vou ficar feliz? Vou. Às vezes eu olho para mim, e todos nós fazemos isso. Não estou dizendo que eu vou ficar de qualquer jeito, não, olho para o meu rosto, olho para a minha situação, para a minha estrutura, por tudo que eu tenho, por tudo que eu passei, eu sou privilegiado, Deus tem me dado esta graça, não sei até quando, mas até lá eu estou contente com o quê? Com o meu modo de ser, com quem eu sou, como eu cheguei até aqui. Seja física ou espiritualmente, financeiramente, eu estou feliz. Mas veja, por que eu estou cuidando do meu corpo? Para fazer a vontade de Deus aqui na terra? Ou para que o excesso de autoestima tome conta da minha vida? Então eu preciso tomar cuidado. Então, primeiro, cuidado do corpo, exercício físico, alimentação. Tá? Às vezes a alimentação ela pode ser simples, mas não é porque ela é simples, você tem que comer 2 quilos no almoço e 3 quilos na janta. Não, é uma coisa regrada. Tá? Não preciso comer, não tenho condição de comer um alimento balanceado, não, mas aquilo que eu tenho eu vou comer com parcimônia, com cuidado, com moderação. O mundo não vai acabar. Tá? Coma para viver, não viva para comer. É totalmente diferente. Tinha um pastor aqui na nossa região, muito antigo, já saudosa memória, que ele dizia, coma de tudo, mas não coma tudo. É bem diferente. Mas para quê? Eu quero ficar na ideia central, para fazermos a vontade de Deus aqui na terra. Quer ir para a academia? Vá, faça o que você quiser, mas o que faz igual os caras lá do mundo, de uma determinada cidade ou estado lá nos Estados Unidos, né? Deve ser uma cidade. O que acontece naquela tal cidade, fica lá. Então, o que acontece com você na academia, fica lá dentro, deixa lá. Não precisa mostrar para todo mundo, a não ser que você esteja composto. Mas não dá para mostrar determinadas coisas de maneira composta. Não tem como. Então, tome cuidado. Tá? Não é uma crítica, não. É só um alerta. 3, 2. Cuidado emocional. A saúde, nós já falamos sobre a saúde emocional, é indispensável. Para isso devemos afastar tudo aquilo que nos faz mal. Lembra que eu citei exemplos? Arrogantes,
Determinada situação a gente deixa à parte, mas a maioria da baixa autoestima e a maioria, todos o da autoestima, são pessoas que nos fazem mal. Que nos fazem mal. E situações lá fora, eu tenho coisas que eu não vejo, que eu não assisto, que eu não escuto, que eu procuro não lembrar. Eu faço como Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Veja, então a mente, tá? A mente, emoção, a mente, não vou escrever de novo psique não. Veja, se eu estou bem, mente sã, corpo são. Corpo são. Mas aqui a ideia é de uma saúde mental. Por quê? Veja, saúde e doença mental, psíquica, psicossomática, e aqueles termos que nós sempre usamos. Ela é indispensável, por isso devemos nos afastar. A não ser a situação que eu disse da enfermidade. E o resto, eu tenho situações que eu não vou, não vejo, não estou, porque eu sei que aquilo não vai me fazer bem. Vai me trazer, vai me mexer tanto com a minha área da tristeza, como a área da ira, tá? Daquilo que provoca a ira. Então, eu não vou, não participo, não fico perto. Se eu vejo que começa a acontecer, eu saio. Para quê? Porque eu me conheço, eu sei. E eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu preciso também cuidar da minha saúde emocional. Por quê? Senão, toda esta carga emocional negativa, eu vou ter que descarregá-la. E geralmente nós descarregamos em cima de quem não tem nada a ver. Outra coisa que afasta as pessoas, quando o seu emocional está abalado. E nós descontamos, sabe? Às vezes nem é isto, mas a pessoa te conhece, vê você dando uma aula, pregando e tal, diz o quê? Está desabafando. Mas você não está. Mas é porque sabe que você, em determinados momentos, deixa que situações externas comprometam a sua saúde emocional. Então, nós precisamos cuidar dela, tá? Para que espiritualmente nós sejamos uma bênção. Então, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Que faz o quê? Veja, que me dá confiança. Esperança, confiança. Confiança é a qualidade de quem tem autoestima. Veja, não é arrogante, mas ele está bem. Corpo, ele está bem. Mentalmente, ponto 3.3, ele está bem espiritualmente. Sua alma. De nada adianta zelar pela saúde física ou emocional e não cuidarmos do que é eterno, que é a nossa alma. Então veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, numa determinada discussão que não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, mas são assuntos diferentes, ele disse o quê? Faça isto sem se esquecer daquilo, quer dizer, das outras coisas. E muitas vezes nós damos uma atenção especial, às vezes hiper especial, ao que vai voltar para o pó. Veja, eu tenho que cuidar, mas isso não pode ser excessivo. Tenho que cuidar da minha mente. Mas o que é que eu preciso principalmente cuidar? Da minha alma. Quer dizer, daquele homem que vai se apresentar diante de Deus. Que é eterno. Veja, ela é eterna no sentido lato, a alma. Nós vimos numa aula que quando a criança, o feto, começa a ser gerado, o Senhor já criou a sua... Não tem um guarda-roupa de almas, como eu disse lá. E, obviamente, aí sim, vem a imortalidade, porque depois de criada ela não morre.
o corpo volta ao pó, o espírito a Deus que o deu, e a alma vai para a presença do Senhor, para receber conforme o quê? As suas obras. Quer dizer, o eu interior. Eu vou me apresentar espiritualmente diante de Deus, a alma, o psique, o entendimento. Eu vou chegar diante de Deus. E o que é que eu fiz? Plantei, colhi em excessividade, muito. Fiquei felicíssimo, estou tranquilo emocionalmente, construí celeiros e tudo mais. Agora eu posso guardar tudo, sentar e descansar. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. Veja, você está bem com o corpo, a sua saúde emocional está em dia, você está tranquilo, mas vão te pedir a tua alma. Para quem a tens preparado? De quem serás? Então precisamos, acima de tudo, fazer isto, mas não nos esquecermos do principal, que é cuidarmos da nossa alma, porque é a nossa alma que vai trilhar um dos dois caminhos. Eu é quem vou trilhar um dos dois caminhos, a alma. O ser pensante, aquele que estará diante de Deus respondendo pelos seus atos. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Aí eu preciso responder a mim mesmo. Tá bem? Eu preciso responder. Então eu preciso cuidar da minha alma. Aqui tem alimentação física? Não. Aqui eu posso alimentá-la, cuidar dela, me afastando do mal? Também. Mas acima de tudo, o que eu devo fazer com a minha alma? Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Eu vou me afastar, como no Salmo de número 1, de tudo aquilo que me faz mal. E vou fazer o que com isto? Cuidar da minha alma. E como eu cuido da minha alma? Orando, jejuando, santificando e estando ao lado de Deus todos os dias da minha vida, terrena. Todos os dias. Então, nós falamos no ponto de número 3, a importância do autocuidado. Mas o autocuidado não é só cuidar do meu corpo. Não. Eu tenho que cuidar da minha mente e da minha alma. Eu tenho que cuidar do meu espírito e da minha alma. Tá? Outra vez aqui, né? Os dicotomistas vão ficar... Então, cuidar, irmãos, não é só ficar, sabe? Shake disto, sei lá, daquilo, exercício físico, não é só isso. Daí o emocional. E se o resultado, quando eu olhar para o espelho, não é o que eu achava que fosse? O emocional vai para a cucuia. E isso vai me trazer o quê? Baixa autoestima. A saúde emocional vai embora. Em contrapartida, eu não vou querer também estar na presença de Deus. Não me agrado, não quero. Fumo da presença de Deus. O cuidado com o eterno também, que a alma também vai para o espaço. Então nós precisamos tomar cuidado. E nos lembrarmos o que é realmente importante, relevante na nossa vida. Então vamos começar de baixo para cima? Vamos cuidar da alma, vamos cuidar do espírito e vamos cuidar do corpo. Não o contrário, tá? Vamos de baixo para cima e não de cima para baixo. Aqui nessa colocação, lógico. 4 e último. Autoestima humilde. Veja, amor próprio, autoestima, excesso de autoestima, baixa autoestima, quer dizer, falta de autoestima, mas o amor próprio e a autoestima deve ser com humildade, para não virar isto aqui. Reconhecer o nosso valor como humildade é entender que não somos menos nem mais que ninguém, que dependemos do Mestre e somente nele somos mais que vencedores. Foi o que eu disse já um tempo atrás, não vou retomar o pensamento. Tá? A ideia não é ser melhor do que os outros. A ideia, em todo sentido, é sempre ser melhor do que eu mesmo.
tá? Já estamos passando bastante da hora. Humildade. Não aquela falsa humildade hipócrita, mas a humildade verdadeira. É reconhecer que não somos mais, que não somos menos e que sem Deus nós não podemos fazer nada. Dependência, lembra que eu disse? Eu preciso do ser humano, mas eu dependo de Deus. Está aqui a ideia. Por que nele nós somos mais do que vencedores? Porque nós dependemos dele. Dependemos. E a humildade, ela me faz reconhecer que eu dependo de Deus e preciso de alguém. Veja, já o excesso de autoestima me faz o quê? Autossuficiente. A humildade na autoestima me faz dependente de Deus. E necessitado da ajuda e compreensão e companheirismo dos meus irmãos. Ponto de número 4.2 para finalizar. Então, nós falamos, reconheça o seu valor com humildade. Tá? Com humildade. Você tem um valor, o Espírito Santo. Quer dizer, você tem um valor, mas seja humilde em se valorizar. Não precisa se autovalorizar. Não precisa se depreciar. Mas seja humilde. Para reconhecer que não somos mais, não somos menos, mas dependemos de Deus. O exemplo de humildade na autoestima é quem? É Esther, a judia Esther. Veja que ele lembra o estado de Esther antes de ela ser o estado de Esther, antes de se tornar, veja, o estado muda. A judia passa a ser rainha. Então agora ela alcança, ela sobe um degrau. Então a judia Esther. Qual é o exemplo que nós temos nela? Primeiro, ela não se ensoberbece. Eu sou a rainha. O tio vinha falar com ela, agora eu não preciso mais de você, tá, não sei o quê, obrigado. Talvez aquele obrigado falso, né? Obrigado por tudo que você fez por mim, mas agora eu sou rainha. Não, ela não deixa soberba. Ela não se torna autossuficiente e hipersegura, não. Ela continua com Deus, ela continua com o seu pai de criação, ela continua ouvindo os conselhos. 2, ela não cede às vaidades e luxos do palácio. Veja que o estar, aleluia, o estar não muda o ser. O estar não muda o ser. Tá? Eu posso estar numa situação boa, mas eu sei quem eu sou. Eu posso estar numa situação ruim, mas eu sei quem eu sou. Veja que o ser não pode ser, o estar não pode mudar. A condição não pode mudar quem você é. Aleluia. Ela não cede às vaidades e luxos do palácio. Ela continua a Esther de sempre. Temente a Deus, obediente ao seu pai de criação, né? A Mardoqueu, temente a Deus, e continua, ela não cede. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, isso que eu falei, eu já passei da hora, né? E por último, está aqui dentro desta ideia, um exemplo de autenticidade, ela não se amedrontou ante as adversidades. Não se preocupa não, se eles não forem ouvir. Veja, nós temos soberba, nós temos vaidade, luxo, nós temos medo, mas lembra que, vamos retomar a ideia. O estar, a minha situação não pode mudar quem eu sou. Ela continua o quê? Autêntica. O que é uma coisa autêntica? É uma coisa verdadeira. O oposto de autêntico é o quê? O falso, o falsificado, a cópia barata. Não, ela continua sendo quem ela é. E quem ela era? A judia Esther. Judia, temente ao Deus dos judeus e obediente àquele que dedicou toda a sua vida a Mardoqueu para cuidar dela. E ele mesmo disse, quem sabe, não foi para este momento que você chegou até aqui. Então ela se manteve a mesma, autêntica, autenticidade, humildade e autenticidade. É que faz com que nós
cultivemos o amor próprio. Tá bem? Não vou fazer, porque o horário já passou bastante, mas para finalizar, o que vai nos ajudar em tudo isto? E qual é a humildade, o amor próprio que o Senhor deseja? É o amor próprio com humildade e o amor próprio com autenticidade. Só que o meu estar não pode mudar quem eu sou. As condições da minha vida, sejam adversas ou favoráveis, ela não pode mudar quem eu sou. Ela não pode afetar quem eu sou. Tá bem? Foi o que aconteceu com Esther. Não se ensoberbeceu, não se tornou vaidosa, não se amedrontou, mas manteve-se autêntica. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.